Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente vai conversar sobre educação e racismo. E para isso a gente convidou aqui a Denise Botelho, que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco e ativista, e temos também a presença da Rebeca Duarte, professora também da Universidade Federal Rural e também atua como militante. Sejam bem-vindas para o nosso programa de hoje. Eu gostaria de iniciar perguntando um pouco assim da trajetória de cada uma, tanto na área da educação, nessa ligação com a questão do racismo, assim, na militância e do ativismo. Bem, eu sou uma mulher negra, né? E isso já me coloca numa condição de estar vulnerável às práticas racistas existentes na sociedade brasileira. Então, pela própria trajetória, eu acabei me aproximando de instituições, né, que pensam esse lugar das mulheres negras, inicialmente em São Paulo, que é a minha cidade de origem, onde eu militei junto ao GLE10, Instituto das Mulheres Negras. A possibilidade, né, de você pensar criticamente as relações raciais na realidade brasileira vai nos permitir ver que as mulheres estão nessa situação de dupla desigualdade. Então, há uma perspectiva de discriminação pelo viés do pertencimento étnico-racial e pelo viés de gênero, né, com o sexismo. Denise, nessa sua trajetória assim, da militância, assim, o que você traz para a gente de alguma história, de alguma coisa que você viveu isso, ouviu isso, mais propriamente uma questão do racismo, assim, na educação, talvez? Bem, a dificuldade seria selecionar né, qual dia que a gente não tem uma experiência racista. Mas eu costumo trazer sempre um exemplo, que era quando eu tinha 8 anos, e olha que eu tenho mais de 50 hoje, e que eu já tinha sofrido uma prática racista no ambiente educacional. Eu tinha aquelas oportunidades de se realizar aniversários coletivos, né, no final do mês, e eu estudava numa escola em São Paulo de classe média, média alta, e eu era a única menina negra daquele espaço. Ao final de uma dessas festinhas, a professora me convidou para varrer a sala. E eu varri de uma forma da qual ela não gostou. E ela disse para mim assim, você não serve nem para varrer a sala. Alguém que não serve para varrer a sala deve servir para muitas outras coisas. E tanto é que eu dediquei a minha dissertação a essa professora, dizendo a ela que não tinha nenhuma vergonha em varrer a sala, mas que eu servia para ser muitas outras coisas, inclusive, naquele momento, mestre pela Universidade de São Paulo. Agora, por que eu sempre gosto de trazer esse exemplo? Transcorridos mais de 40 anos, muitas meninas negras ainda estão sofrendo racismo dentro das salas de aula. Então, eu acho que esse exemplo, ele, apesar de ter mais de 40 anos, infelizmente, ele ainda é uma realidade nas escolas brasileiras. Rebeca? Bem, a minha experiência vem a partir da própria vivência com a família, que é bastante ativista em questões sociais, né? Então, desde pequena, a minha família, meus pais, sempre discutiram as questões sociais em casa, e entre elas também o racismo. E, particularmente, eu comecei a me envolver com isso quando, na Faculdade de Direito, dentre todas as discussões que a gente levava, eu comecei a atuar no projeto SOS Racismo como estagiária de Direito e dei consequência como advogada, né, de uma ONG chamada Dijumbai. E aí, nesse processo, foi quando eu comecei a ter uma visão mais sistêmica mesmo do racismo. Algo que eu via até então de uma maneira muito comum, né, dentro das perspectivas do senso comum, da ideia de uma miscigenação que buscava ocultar os conflitos raciais. Foi como advogada que eu comecei a ver toda a estrutura que o racismo brasileiro evoca nas relações sociais. Você fala da miscigenação, é um pouco aquela ideia que se passava, eu me lembro até nos livros de história, né? Assim que não, o Brasil é um povo múltiplo, um povo
né? Que tem uma harmonia das raças, das etnias, né? Mas parece que isso não é bem assim, né? Claro que dos 40 anos para cá, talvez muita coisa realmente deve ter mudado, né? Vocês que estão militando podem falar um pouco sobre isso também. E essa ideia equivocada que o Brasil é uma democracia racial e que surge aqui no estado de Pernambuco, né? É uma ideia que nos atrasou muito para pensar as relações raciais, pensar racismo, pensar a população afro-brasileira. Então, na verdade, a falsa ideia que vivíamos em situações de igualdade, harmoniosamente, fez, na verdade, que a gente tivesse muito atrás de países que têm a constituição, né, populacional muito próxima da gente, mas que, desde a década de 60 do século passado, já pensa ações afirmativas, né, uma necessidade de tentar corrigir o equívoco que foi a abolição da escravidão no Brasil. Porque uma abolição da escravidão que não houve um projeto, né, do Estado para a inserção dos negros e negras na sociedade de classes, né, criou esse abismo social que a gente percebe até os dias de hoje. E, na verdade, esse discurso da mestiçagem, ele serve exatamente para calar o embate, né, do combate ao racismo. Mas no momento em que as desigualdades sociais elas se apresentam com viés racial, isso está bem claro, né? Que a mestiçagem aí ela não conduz a sociedade brasileira a nenhuma forma de igualdade ou de equidade no ponto de vista dos direitos, né? Porque aí a população negra ela se demonstra está justamente nesse grau de maior vulnerabilidade. Agora, qual é propriamente assim a diferença entre, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm, que talvez todo mundo, não sei se alguém escapa, de lidar com as diferenças do outro, seja ela da cor, raça, religião, e a questão do racismo? É uma coisa que dá para separar disso, dessa dificuldade em relação à alteridade, como a gente chama, em relação ao outro ser outro? Será que o racismo não é só mais uma das manifestações dessas dificuldades da diferença, ou tem algo que foge a isso? Como é que vocês veem isso assim? Bem, o racismo ele é estruturante, né, da sociedade brasileira. Então ele começa numa perspectiva econômica, e isso significa dizer que a submissão, né, da população afro, você cria a sustentabilidade para um grupo hegemônico. Então, só por isso seria muito difícil você desconstruir o racismo, porque há um grupo que leva vantagens com essas desigualdades a partir do viés racial. Então, assim, as diferenças, elas são bem-vindas, né? Existe vários tipos de diferença. Agora, por exemplo, eu posso ser de um segmento político, mas se eu não me assumo o segmento político, eu dificilmente vou sofrer alguma discriminação pela minha filiação política. Agora, eu sou uma mulher negra. Onde eu for, eu serei uma mulher negra. E mesmo que eu não abra a boca, eu vou estar exposta à vulnerabilidade desse lugar. Por quê? Nós ainda temos no imaginário coletivo que há uma inferioridade entre os grupos étnico-raciais na sociedade brasileira. Então, e também a sustentabilidade de um grupo hegemônico passa por esse condicionante de deixar a população afro-brasileira onde está, né? E o racismo ele está no tecido mesmo do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro ele foi fundado sobre o racismo. Porque a escravidão racial, ela teve como justificativa todos os ideários e toda uma ideologia que vai ser fundamentada nas teorias racistas adiante, mas que já estava fundamentada num ideário que constituiu o próprio Estado. Então, a formação nacional ela contou com o racismo como ideologia para se organizar estruturalmente. Por isso que é estruturante. Isso é interessante, né? Tem ciência, né, numa determinada época, pelo menos isso era bem claro, ciência, né, que tentava mostrar assim, as diferenças, inferioridades em certas raças, ou do tamanho do crânio, do cérebro da mulher em relação ao homem, né? Como é que vocês chegaram a dar uma olhada, a estudar essa questão, como a ciência está tentando legitimar, por exemplo, procedimentos racistas, visões racistas de mundo? As teorias racistas do final do século XIX, elas que vieram desde França e tiveram aqui também impacto e teve também
pessoas dedicadas a isso, a sistematizar teorias racistas, elas vieram tentar justificar o que já estava sendo feito há séculos, que era fundamentar essa ideologia que estruturou esse Estado, né? Justificar o processo de escravização, e não somente da escravização legal, mesmo no pós-abolição, como a própria República ela se organizou politicamente, né? Então, a República Brasileira ela se organizou politicamente de modo a excluir a população negra no tocante ao exercício de cidadania, e com isso se contou muito com as teorias racistas do final do século XIX. Teve uma influência muito forte francesa, que foi utilizada pelos teóricos, pelo pensamento social brasileiro, e posteriormente, mesmo que isso tenha sido colocado por terra no século XX, foi substituído, por exemplo, pelo mito da democracia racial de Gilberto Freire, que vai conduzir o mesmo pensamento, só que de uma forma diferenciada, que é o de identificar a população negra em determinados locais sociais possíveis, né? Ou seja, substituir o discurso da exclusão permanente da população negra que as teorias racistas faziam, né? De dizer que era necessário excluir completamente essa população, por uma teoria que dizia que não era necessário excluir porque elas poderiam ocupar determinados locais de subserviência, de objetificação sexual e tudo mais. Então, essas teorias, elas têm muitas formas de aparecer. Aquelas mais grosseiras, né, que são essas que medem crânio, medem corpo e tudo mais, são mais fáceis de identificar, né, como sendo aquelas que, inclusive, já são derrubadas pelas novas teorias científicas, que não existe raça biológica, que isso não existe e tal, do que aquelas outras teorias científicas, sociais, que já constroem outros discursos que buscam, através da ideia da mestiçagem, da identidade nacional, porque as pessoas têm muito presente ainda na cultura, e até às vezes a gente vê na academia tudo essa ideia de raça, como algo definível, como algo até quase biológico, né? Na cabeça de muitas pessoas. Aí a ciência, eu acho, tem feito um papel muito importante. Quando mexe nos genes, estuda os genes das populações de um país, vão ver que é uma mistura inacreditável, né? O Brasil é um país negro, é um país europeu, um país múltiplo. Nesse aspecto, a mistura é imensa, vem de uma história que se perde no tempo, não existe raça, no sentido que se acredita, né? Mas parece que isso é uma visão científica que não necessariamente entra na cultura, porque a cultura tem outra coisa, né? É que as teorias eugenistas, acho que o pior legado que nos deixou foi a perspectiva do embranquecimento, né? Então, você tem no ideário das pessoas que o bom, o bonito, o belo, o interessante é fazer parte deste grupo, não é, dominante, que é composto, na sua grande maioria, não é, de um fenótipo branco. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em raça no Brasil, a gente está pensando a partir da perspectiva sociológica, porque raça, né, da perspectiva biológica, é raça única, todos somos iguais, vamos ver, na verdade, que podemos ter as mesmas ascendências, mas, de fato, o que fica hoje no Brasil é esta questão do fenótipo, né? Quanto mais características negras que você tem e você afasta desse ideal branco, aí você vai estar naquele condicionante de inferioridade que era o que essas teorias eugenistas traziam desde o século anterior, né? No sentido de justificar que as pessoas eram diferentes, mas o problema não é ser diferente, o problema é as desigualdades que surgem a partir das diferenças. Aí você vai criando processos de distanciamento social. Isto é ruim, não é? Porque, a princípio, da perspectiva biológica, somos todos iguais. O impacto disso, eu fico pensando na própria população negra, em algumas pessoas, né? Por exemplo, que elas não querem mostrar suas características mais negras, né? Elas querem, muitas vezes, algumas pessoas se tornarem mais brancas, né? Eu lembrei agora do Michael Jackson, que é uma figura meio à parte, mas um símbolo dessa coisa de você passar por né, se embranquecer, assim. É uma coisa, como é que vocês veem isso, assim? Como é que... Eu acho que não é uma perspectiva de não querer, mas você tem todo um universo que reafirma um ideal de beleza, de poder, de sucesso, que não está atrelado a esse perfil.
Então, as pessoas querem ser aceitas, né? É natural, né, do ser humano, né, ser aceito, ter afetividade, relações de acolhimento. Então, cria-se dentro deste ideal de embranquecimento que o bom é se parecer com o branco. Então, as pessoas, não é? Uma vez que a gente não trabalha isso, como já foi dito anteriormente, né? Esse lugar da democracia racial na sociedade brasileira nos atrasou muito refletir sobre esses papéis a partir do viés racial. Então, não é que as pessoas não querem, mas você vende a todo momento, você liga a televisão, você abre o livro, você está nas escolas, quais são as referências, quais as imagens? A gente tem hoje, por exemplo, na mídia, de um percentual, né, de utilização de atores, atrizes, negros e negras. Mas, efetivamente, a gente tem isso a partir da força da lei, ainda que sejamos um país de população mais de 50% de negros, não é? Exato, a gente via novelas há pouco tempo atrás e vários... qual era o papel do negro, né, nas novelas? Aí parece que teve toda uma pressão para poder modificar isso, incluir o negro em outros tipos de papéis. Porque também você ligar uma televisão para que seu filho, sua filha, né, assista um negro no Pelourinho apanhando, você há de convir que não é uma perspectiva afirmativa, uma perspectiva que meu filho, por exemplo, vai ter prazer de ser um jovem negro. Então, muitas das vezes era esse lugar, né, que era a retratação da subalternidade. Ou era nas novelas de épocas, onde que a gente estava na situação de escravizados, ou nas situações urbanas, onde as mulheres eram empregadas domésticas, né? Então, esse lugar é um lugar sempre que atrela, não é, as pessoas negras num lugar de inferioridade dentro da sociedade. Aquela novela Escravizaura, né, que rodou o mundo lá. Quer dizer, vamos falar mais disso aí, mas agora a gente tem que fazer um pequeno intervalo aqui. Já voltamos a conversar, é um importante tema aí ligado à questão do racismo, a questão dos afrodescendentes, ou melhor, dos afro-brasileiros, que é um termo mais correto, né? Nós estamos conversando hoje sobre a importante questão do racismo, com um foco um pouco mais ligado à educação, e temos aqui a Denise Botelho, que é professora da Universidade Federal Rural, né, e também ativista, e temos também a Rebeca Duarte, que também é professora do Departamento de Educação da mesma universidade e também trabalha na área do ativismo, nessa área do ativismo negro. Vocês falavam sobre a questão da aceitação, né, da comunidade negra, do negro, em relação à sua etnia, né, as dificuldades disso, às vezes o que passa na cabeça dele pela própria cultura, né? Como é que vocês, Rebeca, vê isso? Eu considero que seja importante a gente pensar nessa questão não como um problema individual do negro, que é justamente isso que é muito repassado, né? O próprio negro não se reconhece, o próprio negro não se aceita. Isso é sempre uma tendência de jogar para quem vivencia o processo da violência a responsabilidade da própria violência, quando, na verdade, o sujeito negro, ele demonstra por seus atos, por suas situações, a violência que ele recebe socialmente, né? E aí é bom que a gente, chegando nesse ponto de racismo e educação, é necessário a gente reconhecer como o Estado brasileiro foi responsável e é responsável pela manutenção do racismo, dessa violência social que a população negra sofre, né? Que a educação ela foi um instrumento. Então, na Era Vargas, por exemplo, a Constituição da Era Vargas, de 34, ela estabelecia que era responsabilidade da União estimular a educação eugênica. Então, a eugenia, uma teoria de purificação racial, foi algo assumido na Era Vargas e que teve a educação como via de aplicabilidade, né? Então, a educação como via de aplicabilidade de uma teoria de purificação se dava através de livros didáticos, que a figura do negro era trazida de uma forma extremamente disforme, as imagens do negro eram disformes, eram monstruosas, e isso causava na população, de um modo geral, a ideia de uma disformidade do sujeito negro. E toda uma política educativa que fazia a população brasileira como um todo reproduzir uma ideia de purificação racial que estimularia casamentos
voltados ou interações voltadas a uma suposta purificação racial através do embranquecimento. Ao mesmo tempo, o país estimula a imigração europeia. Isso desde os finais do século XIX e início do século XX. Que aí chegam muitos, né, italianos, alemães e outros. E com isso vai se criando, vai se fortalecendo, vai se fortalecendo esse ideário de embranquecimento, fortalecendo todo esse ideário de que o bom, o bonito, o superior, o inteligente, o limpo é o branco. E isso a gente carrega até hoje. Então, a população ainda diz cabelo bom com cabelo liso, né? Por exemplo. Então, e cabelo ruim você com fala isso, cabelo eu me crespo. lembro do meu pai falando sobre os antepassados, meus antepassados vieram da Itália, os bisavós, né? Eles constituíam comunidades, eram colocados no sul do Brasil, praticamente no meio do mato, assim, né? Então eram comunidades que viviam muito endógenas, muito dentro de si mesmo, né? Então quando eles olhavam para os outros, eles chamavam os outros de brasileiros. Os brasileiros e nós. Parece que houve até um automatismo disso, de proteção dessas comunidades, assim como os alemães e outros também, né? E isso parece que também acirrou mais ainda esse processo, eu acho, que de defesa daquelas comunidades, como é que vai enxergar o outro, né? Então, pior ainda a situação. E as condições, né, que esses imigrantes vieram foram muito diferenciadas, né? Porque os negros foram raptados do continente africano, vieram para cá sem direito de manutenção de suas famílias, né? Para trabalhos forçados. E quando da vinda, né, de outros grupos étnicos, vieram com possibilidade de manutenção da família, que é algo, né, básico, extremamente importante, assalariados com direito à moradia. Então, a situação foi muito distinta entre os negros e outros grupos étnico-raciais. Os indígenas também, né, que foi uma outra situação também bastante grave, a questão da população indígena, né, no Brasil. E eu acho que a população negra talvez foi a que mais, né, sofreu nesse aspecto. Arrancada de um outro lugar, veio nos navios negreiros, né, uma história muito dolorosa nessa. Né? Dolorosa e sem nenhuma perspectiva, né, de efetividade de nós transformarmos isso. Como a Rebeca já disse anteriormente, o próprio Estado fomenta isso. Vamos pensar a situação da Lei 10.639, que altera a LDB no seu artigo 26, incluindo a história e a cultura afro-brasileira nas escolas. A gente tem mais de uma década, não é, desta legislação, mas efetivamente as escolas não implementaram ainda, né, estes conteúdos. O currículo ainda é um currículo extremamente racista. Então, a gente chega em escolas que ainda há professores que desconhecem a lei. Agora, a gente não está falando de qualquer lei, a gente está falando da própria LDB, que é a principal legislação no campo educacional. Porque essa inserção da história e cultura afro-brasileira é de 2003, depois, mais tardiamente, em 2008, a gente incluiu também, né, a perspectiva indígena, ela está na legislação principal educacional. Então, como é possível que um profissional da educação desconheça essa lei? Isso já vai nos revelando o quão difícil é a gente superar essas relações raciais que estão presentes na nossa sociedade. Isso que é um jogo de força para implementar isso, ou que são questões estruturais para colocar essas disciplinas dentro da escola? O que está faltando aí nesse aspecto para implementar isso de fato, né? E aí vocês veem o cenário atual hoje, até com outros projetos que aparecem aí, desde Escola Sem Partido, até, como isso também atinge, de alguma forma, essas tentativas de inserção. Alguns lugares até acabando com certas secretarias também, na área de direitos humanos. Como é que vocês veem esse quadro? Bem, eu penso que há várias dificuldades, né? Primeiro que a gente tem que dar formação, não é, para quem vai atuar na educação. Hoje a gente tem um material bastante significativo. Anteriormente a gente não tinha referencial bibliográfico para formação, mas hoje existe. Mas agora a gente precisa acessar isso e saber lidar com este material, porque não adianta também você ter livros paradidáticos, ter um material didático mais adequado à valorização
da população afro-brasileira se o professor, a professora não sabe lidar com esse material. Ou se no cotidiano, no dia a dia, ele não estabelece relações, não é, de fortalecimento, de reconhecimento daquela criança ou jovem negros que está ali no seu cotidiano. Então, eu penso que a gente precisa investir em formação de professores e, nesse sentido, vale a pena fazer aqui um parênteses para falar da iniciativa da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que já incluiu no currículo dos cursos de licenciatura a disciplina de Educação e Relações Étnico-Raciais, que depois Rebeca pode falar melhor, que ela é professora responsável dela. Mas, por exemplo, eu ofereço uma disciplina no curso de Pedagogia da Federal Rural, que é Educação Afro-Brasileira. Então, os professores e professoras que passam pelo curso na Rural, minimamente vão ter que parar e pensar sobre o artigo 26A da LDB, sobre como é que a gente vai trabalhar, como é que você vai desenvolver práticas pedagógicas no cotidiano educacional que possa, não é, trabalhar e desenvolver as diferenças. E aí, assim, óbvio, aqui hoje estamos focados na questão racial, mas as diferenças são múltiplas dentro do espaço educacional. Então, se um aluno vai acumulando lugares, né, diferenças ou lugares de vulnerabilidades, esse aluno ele vai ter um grau de exclusão muito alto. E o que vocês têm observado assim nessa questão do racismo dentro da escola? Como é que ele tem se dado? Você citou o caso de você mesmo quando era criança, né, que a professora lhe disse que você não serve nem para, né, varrer o chão. Como é que se tem dado isso? É mais pelo modelo da comunicação, da relação? Que tipo são processos de exclusão dentro da escola? Como é que tem se manifestado o racismo nesse aspecto com os negros? Bom, o racismo, como ele é uma ideologia, né, que estrutura as relações sociais como um todo, ele tem muitas formas de se manifestar, né? Tem Você aquela forma acha que direta... é uma ideologia que as pessoas adotam, dizer, eu sou racista, ou é uma coisa mais inconsciente? Assim? Acho que ninguém costuma dizer, né, eu sou racista. É difícil assumir assim. Não, difícil não. Tem que assumir. Tem casos. Já tem, isso é outra pergunta que eu queria fazer. Se existem bandeiras já racistas, vocês veem isso no Brasil? Existem bandeiras racistas explícitas, e existem bandeiras racistas tácitas. Existe a recepção de uma ideologia de forma crítica, né, que é reproduzida cotidianamente pela maioria das pessoas sem perceber, né? Então, essa reprodução, por isso que eu digo que é uma ideologia como uma visão de mundo que é carregada pela maioria, e é hegemônica, né, que é carregada pela maioria da sociedade. De alguma forma, vocês acham que não dá para escapar, assim, todos nós temos alguma coisa racista, ou podemos tomar consciência disso? Não dê para escapar, né? É algo digo enquanto mentalidade, no qual a gente assim. tem que combater, né? A gente precisa reconhecer, e precisa construir estratégias para vencer essa ideologia hegemônica, através de uma atuação contra-hegemônica, através da educação, a educação não somente escolar, mas como a educação social, popular, através do ativismo. O movimento negro, ele sempre atuou no sentido de denunciar o racismo estruturante da sociedade brasileira, e ele é justamente o movimento negro quem é responsável tanto pelo surgimento, pelo fortalecimento do debate das políticas de ação afirmativa no país, quanto especificamente por essa Lei 10.639. Ele é resultado de um processo de luta histórica do movimento negro, que não vem de hoje denunciando o racismo e trazendo a necessidade da educação ser reformulada no sentido de combater. Porque a sala de aula, ela representa a sociedade, né? Então, na sala de aula, e eu digo isso muito para os estudantes de matemática, que estão estudando licenciatura em matemática, quando perguntam qual o sentido de um professor de matemática estudar educação das relações étnico-raciais. Isso não seria para um professor de história, para um professor de licenciatura? E a resposta é, vocês, como professores e professoras, vão lidar com a realidade social dentro da sala de aula, não é com outra coisa. E o próprio fato das pessoas se convivendo cada vez mais com grupos diferentes, eu acho que isso é o principal ponto, né? Convivendo e vendo as diferenças. Quando você vive sozinho no seu grupo, né? No seu gueto, é muito mais fácil você ter alguma atitude em relação ao outro, negativa em relação ao diferente.
Mas essa convivência que é crescente, por exemplo, nas escolas, por outro lado, a gente ainda tem uma estratificação, né, muito grande. Né? Você tem escolas que você vê poucos negros, né? E você vê lugares que tem poucos negros, lugares que tem bem mais, né? Eu, por exemplo, faço um trabalho no presídio, e no presídio tem muitos negros, né? Então, o que está acontecendo? O que estão prendendo não representa a sociedade brasileira em outros aspectos, né? Então, também tem essa estratificação, né? Apesar de que a convivência em alguns lugares ela facilita, a gente tem muita estratificação, né? E às vezes é o contrário, Marcela, porque a proximidade, o convívio numa sociedade no qual as pessoas têm crenças de superioridade e inferioridade, a proximidade só tende a acirrar esse processo. Por quê? É preciso pensar que para estar em determinado lugar social, o outro tem que estar subalternizado. Então, às vezes, essa proximidade não é o suficiente, não é naturalmente que nós vamos superar o racismo. Há que se ter práticas, né, políticas públicas, né, formação efetivas em todos os segmentos, porque a gente tem, por exemplo, problema na saúde. Há situações em que a população afro-brasileira está exposta, por quê? Por desconhecimento dos profissionais da saúde que desconhecem que determinadas doenças são mais incidentes na população negra. Então, acho que assim, por exemplo, você diz assim, o que acontece na escola, né, contra o racismo? Ainda hoje, as crianças negras são chamadas de macacos e macacas. Isso é uma realidade presente. O cabelo da menina, do menino negro, é chamado de cabelo ruim. E, às vezes, não é chamado de cabelo ruim pelo coleguinha, é chamado pela própria professora, não é? Que não consegue... Além das preferências que muitos professores e professoras manifestam em sala de aula para os brancos. Em detrimento aos negros, né? A gente tem pesquisas de observação nas escolas que a interação de afetividade de professoras e professores em relação a crianças negras é inferior do que em relação às crianças brancas. Então, todo instante você está tendo um reforço de que você é bom, que você é ruim, e a outra criança esquecida, isso vai dar um impacto, né? Então, e tem a ver com aquilo que a gente dizia anteriormente. O negro pode querer ser outra coisa, se esconder do seu condicionante, do seu fenótipo, mas a todo momento ele vê que a professora interage, inclusive fisicamente, afetivamente, com crianças que não se parecem com ele, essa criança, principalmente quando você fala da educação básica, no primeiro ciclo do ensino fundamental, isso é extremamente danoso para as crianças. Então, hoje, a gente gosta de falar de bullying, né, que é da moda, mas as crianças negras, na sua grande maioria, sempre passaram por bullying, pelo pertencimento étnico-racial. A criança negra, na hora de ter atividades de pares, ela sempre é preterida. Na hora de atividades dos quais envolve um padrão de beleza, jovens e crianças negros são preteridos. E isso está no até cotidiano. Na ludicidade, até nas festas, nas brincadeiras. Né? A famosa história da Rainha do Milho, por exemplo, né? Que é sempre um exemplo que a gente dá. Rainha do Milho? A Rainha do Milho é geralmente é uma criança que está em destaque, né, na época do... É um festejo que se tem, que se vende rifa para escolher a Rainha do Milho e tal. E por um bom tempo sempre se colocou que a Rainha do Milho era a menina mais bonita da sala de aula. Só que sempre a menina mais bonita da sala de aula era escolhida uma menina branca. E muitas meninas negras se viam preteridas daquela escolha, né? Isso é um caso clássico daqui, bem local mesmo, mas que mostra que, além dessa questão do que é direto, do que é objetivo, do que é dito, como as ofensas, tem todo um comportamento que é presenciado, é vivido, experienciado em sala de aula, que na maior parte das vezes não é falado, não é expresso. Né? E é isso que vai cotidianamente colocando a criança, o adolescente e o jovem negro numa situação em que as suas próprias expectativas de vida vão sendo minadas. Então, teve um caso de uma vez, quando eu era advogada do SOS Racismo, que veio uma jovem, que ela estava fazendo um pré-vestibular à época, e ela disse que o professor, toda vez que fazia chamada dela, não dizia o nome dela, dizia Anastácia, chamava ela por Anastácia. E ela perguntava, mas por que, Anastácia? Desculpa, que eu esqueço sempre seu nome. E quando ele foi perguntar para todo mundo o que eles iam fazer no vestibular, ela disse que ia fazer jornalismo, ele olhou para ela e disse que ela não tinha cara de jornalista.
né? Tinha cara então, de que... Anastácia. Mas olha só, então, é uma coisa bem... E outra situação hoje que a gente precisa refletir é a perseguição que os alunos que são de segmento de religiões de matriz africanas passam também no ambiente educacional. A gente sabe que as religiões de matriz africanas têm um legado, né, desses povos negros. Então, o que ocorre? Hoje a gente tem um número significativo de crianças que são hostilizadas, não é? E hostilizadas, e o que eu sempre acho pior, não é quando são com os próprios colegas, tudo não é bom, mas é menos pior, mas são hostilizados pelos próprios professores e professoras. E a gestão também da escola. E a gestão que impede, inclusive, até o próprio trabalho de desenvolvimento da inserção da história e da cultura afro-brasileira. Então, muitas das vezes a gente vê que as pessoas dizem, olha, eu não vou trabalhar esse conteúdo porque entendem que esse conteúdo tem a ver com esse universo, com essa cosmologia religiosa afro-brasileira. E que, de fato, algumas coisas têm a ver, não vamos dizer que não, mas isso é cultura. E as pessoas impedem que os alunos acessem essa cultura, ainda que a cultura esteja ainda na sociedade pernambucana. Mas a escola não cumpre o seu papel da diversidade de conteúdos necessários. E às vezes até se faz alguma oração, né, algum Pai Nosso, alguma coisa, agora nada de caboclo ou coisa desse tipo. Esse nosso debate está bem interessante, mas vamos fazer aqui um pequeno intervalo, já voltamos a discutir esse tema. Hoje a nossa conversa está em torno do racismo e da questão, foco mais na educação. Nós conversávamos aqui sobre o que tem acontecido em algumas escolas, agora no tocante à questão religiosa, alguns preconceitos religiosos, alguns conflitos envolvendo crianças, estudantes, né, que são membros de algumas dessas comunidades afro-brasileiras que têm alguma prática religiosa nessa linha, né? Como é que vocês têm encontrado casos nessa área? E o que tem acontecido nesse aspecto? Bem, as escolas, não é, públicas em especial, elas deveriam ter um princípio de laicidade. Mas a gente percebe que a laicidade ela é aplicada para determinados segmentos religiosos, mas em contrapartida outros estão presentes dentro do espaço educacional. Então é muito comum que você encontre símbolos, que você encontre referenciais, não é, do segmento cristão dentro das escolas. Agora, se uma criança de religião de matriz africana ou relacionada a Jurema, se ela, por exemplo, se porta à sala de aula com as suas contas ou com uma vestimenta branca ou com um torso na cabeça, essa criança quase sempre vai ser ridicularizada. A gente tem vários casos, inclusive, de agressão física, né? Com as guias também, assim? Porque qualquer elemento que identifique, né, a filiação aos candomblés, ou Xangô, como se foi chamado no passado, ou o segmento da Jurema, que também é muito presente, né, no estado de Pernambuco, essas crianças serão discriminadas na maioria das escolas. E isso também não é um fenômeno local. Isso está presente em toda a realidade nacional. A gente teve um caso no Rio de Janeiro, não é, em que uma criança saía do terreiro e estava com as suas vestimentas e a menina foi apedrejada, né? Então, assim, é um grau de violência que se tem muito grande. O que a gente não consegue é colocar em prática as diretrizes curriculares para o ensino, não é, da educação e das relações étnico-raciais. Porque uma das demandas é conhecer essa cultura da população afro-brasileira. E a religiosidade é algo muito presente dentro da perspectiva africana. O africano, ele cultua os seus ancestrais, os seus antepassados míticos. Então, no dia a dia, há uma inserção,
dessas divindades junto com a pessoa. Por isso que ela usa, não é, as guias, porque esse é o cordão umbilical, digamos assim, com os orixás, com os inquinces, com os encantados. E quando essa criança vai para o espaço educacional, ele é chamado de macumbeiro, de feiticeiro, né? As crianças acabam sendo hostilizadas. As coisas do diabo, né? E esse diabo é engraçado, porque o diabo nunca é branco, né? O diabo ele não tem uma cor branca, assim, que a cultura branca cria um diabo que é o outro, né? É o outro. É muito engraçado. Esse Deus é branquinho. Poxa. Mesmo que ele tenha nascido na região onde ele nasceu, né? Jamais escuro, né? Ele jamais poderia ter as características das quais ele é representado. Mas como é uma relação de poder, né? A representatividade vem para quem detém esta realidade. A figura do Cristo é uma figura totalmente alterada, europeia, de olhos azuis, né? Para quem nasceu, totalmente alterada. É difícil pensar que aquela imagem corresponde. Mas o que ocorre também, aí é preciso se dizer que o espaço educacional, ele deveria ser um espaço de acolhimento, né, das diferenças. Inclusive, nós temos ensino religioso. O ensino religioso deveria ser o lugar para que as crianças, os estudantes, conhecessem os diversos segmentos religiosos e não o lugar do proselitismo, que hoje o que a gente percebe, há uma campanha contra as religiões de matriz africanas nas escolas, inclusive associando ao diabo. Primeiro vale dizer, não é, que no candomblé, na umbanda, na jurema, não existe a figura do diabo. Essa figura quem criou não fomos nós, né? Até o que associa-se à figura do diabo, que é Exu, para nós é a divindade da comunicação. É Exu que carrega os pedidos, a comunicação até os pés de Deus, ou Olodumare na língua iorubá, ou Olorum, ou outros segmentos. Mas o que é mais importante da gente pensar? Que quando o espaço da escola serve para o proselitismo, para a perseguição, não é, dessas crianças, nós estamos infringindo um princípio constitucional. A gente tem que lembrar disso. Mas não, a gestão não toma um posicionamento, a coordenação pedagógica não toma um posicionamento. Às vezes, os pais, né, sem saber, sem ter consciência dos seus direitos, acabam se calando ou instruindo que seus filhos e filhas se escondam, né? Que não se façam identificar com as suas práticas religiosas. Então, é muito comum. Até um período a gente fazia uma campanha, quem é de axé, diga, né, no período do IBGE, para que a gente mostre que, olha, tem uma população significativa e precisamos de respeito. Eu não quero e nem acredito que todas as pessoas serão, não é, de candomblé, umbandistas, juremeiras, juremeiros, mas há que se respeitar isso, principalmente nas escolas públicas. Lógico, se eu faço opção por uma escola, não é, que tem filiação religiosa, eu vou me submeter àquilo. Mas as escolas públicas, né, permitir que dentro do seu interior haja perseguição a qualquer tipo de religião. Né? Porque não é só o candomblé, outros segmentos também passam, né? O budismo, enfim, religiões que não estão com um segmento de decisão, de poder econômico nessas relações de desigualdades na sociedade. Né? E o que é mais sério é a gente pensar que todo esse conflito, toda essa violência que é causada exatamente pela discriminação, né, religiosa, que tem um fundo racial, porque são religiões de matriz africana, elas vão se ampliando por outras medidas que atingem a escola. Então, quando se propõe, por exemplo, uma escola sem partido, querendo na verdade, se propagar uma escola acrítica em que se não discuta as questões sociais, isso atinge muito o combate ao racismo, o combate à intolerância religiosa, porque a escola ela precisa ter uma postura, sim, proativa para debater aquilo que está acontecendo em sala de aula. Então, simplesmente ocultar os conflitos na verdade, acirrá-los. Quando se busca colocar um pano em cima dos conflitos que estão acontecendo, é no sentido de deixar que eles continuem daquele jeito e manter o status das desigualdades. Então, esse é um outro risco que a gente tem quando, por exemplo, se quer retirar determinadas questões dos livros didáticos, né? Quando os livros didáticos eles têm que trazer para o debate em sala de aula
as questões principais para aquela comunidade escolar. Sim. Aí você falou isso, né? Trazer esse debate mais a público, consciência. O nosso programa sempre ele tenta olhar também no último bloco, principalmente os sonhos, né? Os sonhos ou as lutas que se pode fazer na direção de realizar isso que vocês querem, que eu acho que tem a ver com a convivência, com a paz, com, né, um amor maior entre as pessoas, o reconhecimento do outro, né, da alteridade. Como fazer isso no ambiente da educação? Bem, isso é o que nós buscamos, né? Cotidianamente, na formação dos nossos alunos e alunas. Acho que, primeiro, é desconstruir este imaginário que as diferenças são ruins. As diferenças são boas. O que são ruins são as desigualdades. O problema é como que as diferenças acabam criando circunstâncias de desigualdades. Primeiro, a gente precisa reconhecer que há uma completude, né, nessas diferenças e reconhecer o valor de cada um. Hoje, como nós temos processos valorativos de segmentos muito diferentes, então você tem abismos de grupos étnicos, né? Até pouco tempo a gente considerava os indígenas de uma maneira muito ruim, né? A gente não conseguia, inclusive, reconhecer intelectualidade, né, nesses segmentos. Então, primeiro a gente precisa abandonar a ideia de superioridade de um único grupo, né? Nós vivemos numa sociedade que, quando as pessoas têm igualdade de oportunidades, nós vamos ter resultados, né, muito semelhantes em algumas situações superiores. Isso a gente vê nos resultados das políticas de ações afirmativas. Os estudos demonstram que os alunos cotistas, tanto negros como indígenas, têm resultados iguais e, em alguns casos, superiores do que outros segmentos étnico-raciais que sempre estiveram presentes no ensino superior. A outra situação que eu acho que a gente não pode esquecer é que há vantagens econômicas de você manter o grupo negro numa subalternidade. Aí tem um problema que perpassa, que é um problema, não é, do capitalismo, que precisa de uma massa significativa de explorados, não é, para manter esse lugar de diferenças mesmo. Se bem que agora essa massa está tão, né, nos últimos décadas tão grande essa massa no mundo, né, que já ultrapassou um pouco isso também. Por uma época isso era mais claro, né, a mão de obra bem mais priorizada, né, mas você percebe que no mercado de trabalho os salários que são recebidos por homens e mulheres negras ainda é inferior ao salário de pessoas brancas. Então, ainda que a gente tenha não é esse problema de classes mais ampliado, mas ainda a situação de negros e negras ainda é pior. E nesse aspecto a mulher negra, então, piora a situação, porque a mulher ainda tem a questão, né, do gênero e a questão de negra e a pobreza, então, que se somam. Como é que é essa situação? O lugar da mulher negra na sociedade brasileira é de acúmulo de vulnerabilidades. Primeiro que ela sofre com racismo, ela sofre com machismo, dependendo, né, se é uma mulher periférica, dependendo se ela é uma mulher quilombola, ela vai, na verdade, só acrescentando situações das quais ela vai estar em maior fragilidade. Então, é que se pensar na lógica das políticas de promoção da igualdade racial, políticas específicas para as mulheres negras que estão submetidas à discriminação de gênero e à discriminação racial. Não é? Porque o sexismo que a mulher negra passa ainda é muito violento. Até no próprio histórico, né, do feminismo, as mulheres negras foram preteridas inicialmente. Então, há uma luta sempre de se pensar uma forma diferenciada para essas mulheres que acumulam vulnerabilidades. Acho que se Cristo voltasse de novo para a Terra hoje, ele seria uma mulher negra e pobre, né? Tem um livro que fala da questão da religião e do negro, né, que é Deus Negro, do Neymar de Barros. É um livro muito antigo, ele diz assim: e se Deus for negro, né? Isso é muito interessante. Na época, nos anos, acho que foi nos anos 80, início dos anos 80, foi lançado, foi uma provocação bem interessante, assim, Deus é negro, né? A capa do livro é toda
preto, assim, e está escrito Deus Negro. Neymar e de você Barros. vê que ele não teve muita divulgação, não né? Teve uma Aí porrada. a gente vai entendendo como é que esse mecanismo do racismo na sociedade brasileira. Porque ousar pensar que uma representação religiosa, né, pode ser negra é algo quase que inconcebível, né? Muito provavelmente alguns segmentos religiosos devem ter feito todo um processo para tirar o livro de circulação. Né? Ainda que, se nós pensarmos na figura do Cristo, muito provavelmente ele tinha características muito mais negroides do que esse Cristo com características caucasianas. Historicamente, tem estudos sobre isso. Mas para você ver como no fundo ele é colorido, né? Todas as cores, não é? Todas essas questões eu acho que a gente precisa repensar o próprio Estado, né? Porque se a gente percebe que o racismo ele é um estruturante do Estado, para desconstruir o racismo, a gente precisa desconstruir esse tipo de Estado. Já que se ele ergueu sobre o racismo e sobre o sexismo, então a gente tem que reconstruir esse Estado e repensar que práticas democráticas a gente quer. Então a gente está num momento em que a gente precisa pensar no que a gente chama de democracia, no que a gente realmente quer de uma democracia e que práticas democráticas a gente tem como possibilidade, inclusive dentro do campo da educação. Sim. E nesse sentido, Rebeca, nos últimos anos, assim, em termos da legislação e dos governos, não houve um avanço, assim, vocês veem que houve um avanço nesse aspecto da questão racial, com as políticas, né, de afirmação, novas secretarias sendo criadas, toda uma gestão em relação a isso, né? Agora, na prática também, acho que as dificuldades devem ser bem grandes, né, de implementar isso, né? De 88 até esse ano, início desse ano, houve uma série de avanços, né? A partir da própria Constituição de 88, que ela fala do racismo, algo que o Estado brasileiro não anunciava isso em termos institucionais, né? Então, quando a Constituição de 88 fala que é princípio do Estado o repúdio internacional ao racismo e também eleva o racismo a um crime inafiançável e imprescritível, isso já demonstra uma atitude do Estado diante do reconhecimento do racismo. A lei do crime de racismo, de 89, todas as políticas de ação afirmativa que foram construídas através de ações do Estado, a própria CEPIR que surgiu, né? A Secretaria Especial de Políticas de Igualdade Racial, e que veio se fazendo presente nos estados também, nos municípios, e toda a luta pela democracia participativa da década de 80, que vai conduzir a conselhos municipais e estaduais de promoção da igualdade racial. Sem dúvida, isso foi um avanço que foi impulsionado pelo movimento negro, que, né, veio atuando nisso, nesse controle social constantemente. Só que, nesse ano também houve um retrocesso, quando tudo isso vai ser desmanchado diante do próprio desmanche da democracia brasileira, né? Vocês atuam muito assim, também como professoras e pesquisa e também na questão do ativismo. Vocês veem o diagnóstico de alguns autores falam que quando os grupos, as suas particularidades, seja qual for, né, racial, étnico, de defesas étnicas, de direitos humanos, quando muitas vezes eles se colocam numa posição de luta e quando essa luta às vezes ela é muito intensa, pode gerar um conflito ainda maior, ou isso tem que ser assim mesmo, porque abrir espaços, como é que seria isso? Olha, Marcelo, acho que assim, né? Você perguntou se houve avanço. Óbvio que houveram avanços. Agora, insuficientes. Há uma necessidade, né, de ações mais efetivas na sociedade brasileira, porque hoje nós temos como dado que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, eu estou falando de vidas humanas que estão sendo ceifadas a menos de 30 minutos. Então, no tempo desse programa, pelo menos 2 jovens negros foram assassinados. Então, isso, por mais que a gente tenha avançado, o racismo ainda é muito perverso, porque o jovem negro, se ele estiver correndo, ele não vai estar fazendo Cooper. Ele vai ser suspeito, porque isso é uma diretriz que está nas instituições, não é? Como a Rebeca bem colocou, o Estado tem uma perspectiva racista. Então, ainda que tenhamos avançado, nós ainda morremos por causa do racismo.
né? Vidas são perdidas por causa do racismo. E aí não é uma figura de linguagem, a gente está falando de dados mesmo, né? A juventude negra, em especial os jovens negros, morrem cotidianamente nesse país. E há dados que comprovam que as abordagens policiais violentas têm como alvo majoritário a juventude negra, né? Isso não é algo que seja uma desconfiança, é um fato. Quantas coisas super importantes a gente teria para discutir, né, sobre esse tema, né, do racismo, mas infelizmente o nosso horário terminou, né? Agradecemos muito aí a presença da Denise Botelho, que é professora da Universidade Federal Rural, no Departamento de Educação, e também temos a Rebeca Duarte, também professora lá e ativista, né? Obrigado e até a próxima.